Bem-vindos ao canal Química Pelúcio. E nessa videoaula, gente, eu vou fazer ela num formato diferente, beleza? No canal nós temos aí um formato de uma aula que é um pouquinho mais complexa, certo? De níveis eletrônicos, distribuição eletrônica, que é um pouquinho mais para ensino médio, beleza? Essa aula de distribuição eletrônica eu estou fazendo especificamente para os alunos do nono ano, beleza? Então isso aqui é específico para o nono ano. Uma abordagem inicial, uma abordagem mais tranquila desse assunto que você está aprendendo agora. Então, você que é aluno de nono ano, que está estudando distribuição eletrônica, os subníveis agora, assista essa aula aqui, beleza? Então vamos lá, gente, vamos entender essa distribuição eletrônica. A primeira ideia que eu quero que você tenha, gente, é que o átomo ele tem aquelas duas estruturas. Um núcleo, aonde estão lá os prótons e os nêutrons, né, as partículas positivas e negativas. Então aqui, ó, deixa eu desenhar mais embaixo. Então aqui, ó, os prótons e os nêutrons, beleza? A regiãozinha lá do núcleo. E nós temos a eletrosfera, que é a região onde os elétrons moram. Mas como é que é essa eletrosfera? Do que ela é feita? Do que ela é formada? Como que os elétrons moram nessa eletrosfera? Eles moram, gente, em camadas circulares, né, em órbitas estacionárias, né, chamadas de níveis eletrônicos, de camadas eletrônicas. Então aqui eu vou fazer, ó, algumas camadas para você ver. Então aqui nós temos as camadas. Quantas camadas são, professor? São 7, que eu desenhei 1, 2, 3, 4, 5. Fazer mais bonitinho aqui, ó. 5, 6, 7. Ok? Aqui, gente, eu fiz um corte, tá bom? Isso daqui continua, continua aqui também, beleza? Ó, vou fazer só um rascunhozinho aqui para você ver. Isso aqui continua, beleza? Só fiz um corte para não ficar muito desenho grande aqui no meio da aula, beleza? Bom, gente, nós temos então essas 7 camadas eletrônicas e nós damos nome delas de letras, né, do alfabeto, né? Camada K, camada L, camada M, N, a O, a camada O, a P e a Q, beleza? Então essas são as 7 camadas eletrônicas, beleza? 7 níveis de energia. Eu costumo dizer que essas camadas, elas são as ruas aonde os elétrons moram, né? Por exemplo, essas camadas, elas têm um endereço, certo? Elas têm um endereço de uma rua. Então nós temos aqui a camada K, o endereço da camada L, da camada M, N, O, P e Q, beleza? São ruas aonde os elétrons moram, beleza? O que acontece, gente? Dentro dessas camadas, a gente vai ter outras camadinhas, subcamadas, que nós chamamos de subníveis de energia, beleza? É como se fosse assim, gente. Ninguém dentro de uma rua mora apenas na rua, né? Mora dentro de uma casa. Então, dentro de uma rua, a gente vai ter casas, beleza? A gente sempre vai ter ali as casas onde cada família mora, beleza? Dentro das camadas eletrônicas, também funciona da mesma forma. Os elétrons, eles não estão perdidos ali só dentro daquela rua, dentro daquela camada eletrônica. Eles moram dentro de pequenas camadinhas, dentro delas, que nós chamamos de subníveis. E é isso daqui que está relacionado o diagrama energético. Esse diagrama, ele está aqui para mostrar para nós como esses subníveis dentro de cada camada, beleza? Então vamos entender aqui, ó. Nesse caso, a camada K, ela está representada aqui, ó. Esse é o único subnível que eu tenho dentro da camada K. Então, os elétrons da camada K moram nesse subnível 1s, professor? Exatamente. Beleza? Então, os elétrons dentro da camada K, dentro da rua K, eles moram na casa 1s, do subnível 1s? Exatamente. Beleza? O que acontece, gente? Esse númerozão aqui na frente, esse 1, é para indicar exatamente a camada que eu estou. Então, por exemplo, 1s significa que esse subnível está na camada 1, na camada K, beleza? Então, o númerozão na frente significa a camada onde eu estou. Então, até vou colocar aqui, ó, N,
2, sei lá, P6. O que significa esse númerozão que está na frente? Significa a camada que eu estou. Beleza? Então, aqui significa a camada que eu estou. O que significa essa letra P? Significa exatamente o subnível que eu me encontro dentro dessa camada, certo? Então, aqui é o subnível aonde eu me encontro. Nossa Senhora, escrevi tudo errado. Subnível, beleza? O professor, o que é esse númerozinho aqui em cima, esse expoentezinho? É exatamente o número de elétrons que estão morando dentro desse subnível, beleza? Então, esse númerozinho aqui em cima significa a quantidade de elétrons que está morando dentro daquele subnível. Então, vamos continuar. Então, a camada K, gente, ela tem apenas esse subnível, um S. E perceba que nesse subnível cabe só 2 elétrons, certo? Então, dentro do subnível S, em todos eles, só vai caber no máximo 2 elétrons, beleza? Ah, professor, e no subnível P? No subnível P, vou até escrever aqui, ó, no subnível S só cabe 2 elétrons. No subnível P, só cabe 6 elétrons. No subnível D, só cabe 10 elétrons. E no subnível F, cabe apenas 14 elétrons. Se você percebeu, a gente vai de 4 em 4 aqui, né? 4 elétrons, beleza? E dentro de cada camada, a gente também comporta um número máximo. Ou seja, o objetivo aqui é a gente entender quantos elétrons eu posso colocar dentro de cada camada. Olha só, aqui nós temos a camada L. A camada L, ela tem 2 subníveis, o 2S e o 2P. Beleza? O que significa esse doisão aqui na frente? Significa que ele está na segunda camada. Esses 2 subníveis pertencem à segunda camada, que é a camada L. Quantos elétrons, então, cabem total na camada L? Olha só, na camada K cabe quantos? 2, porque eu só tenho o subnível 1S. E no S só cabe 2. Então, na camada L, 2 elétrons, beleza? Aqui, gente, ó, na camada K, no caso, né? Na camada L, eu tenho o subnível 2S, 2, então 2 elétrons, 2P, 6 elétrons. Então, 2 mais 6 elétrons, na camada L cabe 8 elétrons. Podem morar 8 elétrons nessa camada, né? Dentro desses 2 subníveis, 2S e 2P. Aqui, gente, nós temos a terceira camada, a camada M, que nós temos 3 subníveis dentro dela. É o 3S, o 3P e o 3D. Bom, quantos elétrons cabe dentro dessa camadona M? É só contar quantos elétrons eu tenho em cada subnível que compõe ela. 2 elétrons, mais 6, 8 elétrons, mais 10, 18 elétrons. Então, aqui cabe no máximo 18 elétrons. Esses 18 elétrons na camada M moram aonde? Nos subníveis 3S, 3P e 3D. Beleza? A quarta camada, N, ela vai ter 4 subníveis, né? Os 4 subníveis para compor. O 4S, o 4P, o 4D e o 4F. Beleza? Quantos elétrons cabe dentro dessa camadona aqui, N? É só somar os elétrons, né? 2, 6, 8, mais 10, 18, mais 14, 32. Então, aqui cabe 32 elétrons. Na camada O, também temos 4 subníveis, né? O S, o P, o D e o F, né? O 5S, 5P, 5D e 5F. Os elétrons que moram dentro dela, 2, 6, dá 8, mais 10, 18, mais 14, 32. Então, a camada N e a camada O, elas comportam o mesmo número de elétrons, né, nesses subníveis. Ah, então quer dizer que é o mesmo subnível? Não, gente, não é o mesmo subnível. Elas têm os mesmos, vamos dizer assim, tipos de subníveis, né? O S, o P, o D e o F. Mas o 4S é diferente do 5S. Beleza? A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Então, não tem nada a ver, tipo, é SPDF, eles têm essas 4, né, esses 4 subníveis. Mas o 4S e o 5S não tem nada a ver, eles têm diferença, viu? Então, por exemplo, a penúltima camada aqui, a P, 3 subníveis, né, SPD, né, 6S, 6P e 6D.
Dentro dela vai caber então quantos elétrons? 18, né? Então 2 mais 6 mais 10, 18 elétrons. Na camada Q, né, a última camada, vai caber quanto? A camada Q, ela tem aí dois subníveis, o 7s e o 7p. Vai caber então 8 elétrons dentro dela, beleza? Então, gente, esse diagrama ele serve para me mostrar como esses elétrons estão morando dentro das camadas e dentro dessas camadas como eles estão organizados dentro desses subníveis S, P, D e E, F, beleza? Bom, gente, agora vamos entender como é que isso funciona. Espero que você já tenha entendido a estrutura desse diagrama. E agora, na próxima aula, nós vamos entender como é que eu uso esse diagrama, como é que eu vou utilizá-lo para distribuir esses elétrons, como é que eles ficam organizados na eletrosfera. Então, acompanhe aí a nossa próxima videoaula.